E glórias a Deus. Queridos, nesses dias, eu tenho recebido no meu coração umas palavras acerca de humildade. E trouxemos isso no culto passado, em minha última ministração. Também trouxemos esse tema junto à célula. E eu quero dar sequência, porque sinto a necessidade de aprofundar mais um pouco, escavar um pouco mais acerca da humildade, dos seus efeitos. Eu gostaria de trazer algo a respeito, conectando a humildade à nossa salvação e ao ensino de Jesus Cristo e à pessoa de Jesus Cristo. Observe algo. Eu sou orgulhoso. O orgulho está enraizado em mim. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que possa expressar palavras ou uma ideia próxima dessas duas frases que eu coloquei neste tom, que expressaria uma certa arrogância ou soberba. Normalmente, quando alguém diz que é orgulhoso, ele faz isso em um tom brando, num tom de quebrantamento, porque ele fala em reconhecimento de algo que ele descobriu em si mesmo. Dificilmente o orgulhoso assume que é, mas os humildes também não. Vamos fazer o exercício? Repete comigo. Eu sou muito humilde. Eu pensei que não ia funcionar, mas funcionou porque vocês, num sinal de obediência à palavra, repetiram. Porque quando alguém fala que é muito humilde, passa também o contrário, um sinal de orgulho. Orgulho da humildade. O espiritual de ser humilde. Agora eu não vou poder te ajudar. Obrigado. Eu tenho outro remédio aqui, mas é bom ter ela de volta. Queridos, seja orgulho ou humildade, muitos de nós têm dificuldade de assumir. Será que é pecado assumir que é humilde? Vou parar aqui. Depois eu volto nesta pergunta. Será que é pecado assumir uma posição, um comportamento de humildade? Se nós reconhecemos que humildade é uma virtude poderosa, uma virtude que devemos aprofundar nessa noite, a partir de Cristo Jesus. Mas eu quero antes começar um pouco atrás. Sabemos nós que o contrário de humildade é orgulho, o veneno de Satanás, o veneno que foi instilado no coração de Eva e de Adão, quando o pecado entrou e enraizou no coração humano. E todos nós conhecemos as consequências de situações de pecado.
por causa do egoísmo humano, o sofrimento que traz comportamentos daqueles que estão distantes de Deus, que não estão alinhados com o propósito do Senhor. E o que nós temos que fazer? O primeiro ponto, quando nós olhamos, e devemos olhar para Adão, e compreender o poder da queda do homem, os efeitos da queda do homem, para identificar e nos voltarmos para o segundo Adão, Cristo Jesus. E somente quando nós nos voltamos para Cristo Jesus é que nós conhecemos a verdadeira humildade. Para que a humildade que há em Cristo Jesus possa operar em nós. E somente dessa forma, com humildade, é que nós podemos cumprir em nossas vidas o propósito de Jesus Cristo. Eu ouso afirmar que sem humildade não há salvação. Porque a maior prova de humildade é obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos trazendo a humildade do Senhor Jesus para a nossa vida. Porque humildade é a marca de Cristo. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela nos fala acerca de uma certa confusão, quando os discípulos de Jesus Cristo estavam ali querendo saber quem era o maior. E Jesus afirmou que as pessoas, elas têm senhores em suas vidas. E os senhores, pelos benefícios que eles trazem à vida daquelas pessoas, elas são consideradas generosas. Mas que entre os discípulos não deveria ser desta forma. Ele diz: antes o maior entre vós seja aquele que serve, e aquele que governa seja como o que serve. Pois quem é o maior? Perguntou Jesus. O que está à mesa ou o que serve à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como aquele que serve. Aqui Jesus, ele derruba um conceito humano, aquele mesmo orgulho. Vem a nós quando nós nos sentimos superiores, quando nós somos honrados, quando nos sentimos melhores, quando alguém está em uma posição abaixo da nossa. Mas Cristo foi claro: o maior deve ser ao menor. Queridos, no Evangelho de João, Jesus, ele revela o seu relacionamento com o Pai. Eu e o Pai somos um. E as expressões, as orações de Jesus e nas palavras de Jesus, ele vai mostrando, ele vai descortinando o seu relacionamento com o Pai. Nesse mesmo Evangelho, ele revela as suas motivações. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele traz a nós a sua clareza quanto ao poder do Espírito. O seu posicionamento como homem, ele sabia exatamente qual era a sua missão, qual o propósito para o qual ele foi enviado e o que deveria fazer para que este propósito fosse cumprido. Amados, e os discípulos de Jesus, não apenas os 12 apóstolos,
mas as pessoas que seguem Jesus, que servem a Jesus Cristo, elas devem igualmente imitar a Jesus, trazer para as suas vidas o que Jesus Cristo ensinou e fez. E este é o propósito do coração do Senhor Jesus para conosco. Nós temos que aprender com Jesus Cristo, porque Jesus, ele era manso e humilde de coração. Em um dos seus chamados, ele disse, e você sabe: vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus oferece uma recompensa maravilhosa, descanso. Enquanto o mundo nos proporciona uma tribulação sem fim, conflitos internos por causa de relacionamentos, situações caóticas, em que sobra desespero muitas vezes, a falta de paz, concordância com pessoas, a infelicidade. Amados, somente podemos ser realmente felizes quando nós nos colocamos em Cristo Jesus e aprendemos com Jesus Cristo e nos colocamos em Jesus, porque o seu fardo é suave, seu jugo é suave, seu fardo é leve. Estar em Cristo Jesus é aprender no conhecimento de Deus, que precisa enraizar na nossa alma, e a nossa alma precisa enraizar no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aonde está a força? Preste atenção. O coração humano está acostumado com o poder humano. Admiramos os heróis. Muitas pessoas olham aquelas que detêm riquezas financeiras com admiração, ou mesmo com sentimentos errôneos, errados, como inveja, ciúmes. Acabam destilando palavras ofensivas a pessoas que mal conhecem, simplesmente porque as pessoas têm alguma coisa que elas gostariam de ter e não possuem. E Cristo propõe que a verdadeira força está na humildade. E a nossa segurança de estar em Cristo Jesus é imitar Jesus na sua humildade. Como fazer então? Não confiar em si mesmo, mas colocar a sua confiança em Deus. Obedecer a palavra de Deus, agir de acordo com a sua vontade. Guarde isso. Confiar em Deus, obedecer a sua palavra e agir dentro da sua vontade. Esse tripé é mais que suficiente para que você tenha vida com Deus. E é desta forma que você atrai o poder sobrenatural de Deus na sua vida. A partir do próprio exemplo de Jesus. Jesus era o servo de Deus, que se fez servo da humanidade. Como enviado de Deus, ele humilhou-se a si mesmo, diante dos homens, sendo conduzido à morte, morte de cruz, por obediência ao Pai. Porque, em verdade, todo o propósito de Jesus Cristo estava em obedecer ao plano do Pai. Mas como que
a força está na fraqueza. Paulo disse: quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque a nossa força, ela opera na fraqueza. Porque quando somos fortes em nós mesmos, na verdade, somos fracos, por não confiarmos naquele que detém todo o poder, e confiarmos em nós mesmos. E nós somos sem Jesus Cristo, nós somos sem Deus. Queridos, quem vê a glória de Deus, você vê a glória de Deus? Você consegue enxergar a glória de Deus? Quem vê a glória de Deus, traz sobre si humildade. Porque é impossível contemplarmos a glória de Deus e não nos quebrantarmos diante da glória e do poder do Senhor sobre a humanidade. Existe um pensador que disse o seguinte, que quando, é uma frase comum, tenho certeza que você já ouviu: quando o sol aparece, as estrelas se apagam. Quando o sol da justiça entra na vida de alguém, algo que realça e é perfeitamente notável é que existe ali humildade. Não a humildade como o mundo vê, distorcida, de alguém simplório. Ser humilde não é saber conversar com alguém que porventura tenha um posto, cargo, título ou recursos mais do que ele. Ser humilde, como o apóstolo Paulo, que quando foi necessário requerer a sua condição de cidadão romano, ele o fez. Isso foi orgulho? Não. A humildade nos leva a um real conhecimento de nós mesmos, saber quem nós somos verdadeiramente e o que nós representamos. Porque muitas pessoas podem ser consideradas humildes porque se deixam ser pisoteadas emocionalmente. Isso não é humildade. Assim como muitas outras coisas, por falta de conhecimento, por falta de entendimento de si mesmo. Aquele que está em Cristo sabe quem é, sabe o seu valor, sabe a sua importância e sabe relacionar com pessoas, porque quem é humilde respeita o outro, independente de posição social. Não apenas aquele que as pessoas possam julgar como superior por causa de alguma coisa, mas principalmente respeita as pessoas que a sociedade pode julgar como inferiores. Respeita a vida, porque aquela vida pertence a Deus. E isso faz parte do sentido da verdadeira humildade. E há muito o que falar sobre humildade. Jesus, ele nos fala tantas coisas. Bem-aventurados os pobres de espírito, pobreza de espírito, isso é humildade. Embora o texto não coloca esta palavra. Porque pobre de espírito não é aquela pessoa que não sabe, que não tem conhecimento, não é aquela pessoa que não tem poder de ação. Vai ser pobre de espírito. Não. Pobre de espírito é aquele que deixa que o Espírito Santo de Deus venha sobre o seu espírito. Ele se conecta com Deus, com o seu espírito humano, e a sua alma se rende ao Senhor, e este é mais do que feliz aos olhos de Deus.
e que outros olhos nós podemos querer sobre nós para nos avaliar e nos aprovar, senão os olhos de Deus. Queridos, todos nós como cristãos precisamos acessar a glória de Deus, precisamos atrair a glória de Deus, e a maneira mais simples de se fazer isso é através da humildade. Acessamos a glória de Deus quando o próprio Senhor, Ele nos influencia com a sua humildade, quando nós somos impactados pela presença de Deus e nos rendemos ao Senhor, nos entregando a Ele, quando nós nos damos a Deus. Preste atenção nisto: quando você se dá a Deus, você não perde nada quando você se entrega ao Senhor, porque Deus que conhece você, Ele vai te dar muito mais, abundantemente além daquilo que você possa desejar, do que você possa querer. Deus exaltou soberanamente a Jesus Cristo, conduzindo o Espírito, o retirou dos mortos, o Espírito Santo. Cristo Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, de onde há de julgar vivos e mortos. Efésios nos fala acerca disso no seu capítulo 1. E da mesma forma que Cristo Jesus, ao cumprir a sua missão, recebeu a exaltação do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e retornou aos céus, não mais apenas 100% Deus, mas agora 100% homem. Ele voltou diferente, e fez isso para que as portas do céu fossem abertas para a salvação de todo aquele que nele crê, porque o propósito de Deus é que nós não pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. E o chamado de Deus é para que nós possamos servir uns aos outros. Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, e Ele disse: se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés uns dos outros, fazei o mesmo. Não deveis vocês fazer a mesma coisa? Porque estou aqui como aquele que serve. E cada pessoa que se diz cristão, é impossível ser cristão se não aprender, se não receber humildade. É impossível. E é nesta posição de humildade que nós somos exaltados por Deus. Mas a verdadeira humildade, que devemos conhecê-la, devemos compreender e receber de Deus, pelo exemplo de Jesus Cristo, e das oportunidades que nós temos de ser humildes, e Deus nos oferece oportunidades, nós devemos aproveitá-las, para que possamos crescer cada vez mais no entendimento de Jesus em nossas vidas. Queridos, eu não sei se eu sou humilde verdadeiramente, porque comecei a olhar essa questão de humildade. Eu sei que é bom ter ascendência sobre pessoas, é bom ter uma palavra que alguém ouça, é bom receber o respeito, honra das pessoas. Isso é bom. Isto vem como complemento. Mas quando eu digo que muitas vezes a gente pode se orgulhar de coisas, e é claro, ser julgado por aquilo que fazemos, ou por aquilo que nós somos. Mas se temos a consciência de que quem somos nós, e por que fazemos o que fazemos, e que estamos
em uma caminhada, e que tudo que importa é cumprir o propósito do Senhor, essa postura de valor, ela não vem como orgulho, mas ela vem como uma necessidade e responsabilidade por aquilo que Deus entregou. O que você tem, ser humilde não é menosprezar o que você tem, de forma alguma. Ser humilde é ser grato a Deus por aquilo que Ele colocou nas suas mãos e honrá-lo através dos bens que você possui, honrá-lo através dos relacionamentos que você tem, honrá-lo através de um comportamento moldado pelo Espírito de Deus, na medida que você aprende esse conhecimento do Senhor. Queremos mais de Deus. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Glórias ao Senhor por isso. Queridos, como que Deus nos enche? É de baixo para cima. Assim como a água. Se você encher um copo com água, um balde, ou qualquer utensílio, essa água vai começar a subir até encher por completo. Não é assim? O enchimento começa no fundo. É ou não é? Da mesma forma, Deus nos preenche com seu Espírito quando nós estamos esvaziados de nós mesmos. Quando nós nos rebaixamos. Aquele que se humilha será exaltado. Os humilhados serão exaltados. É uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus. Mas essa humilhação, ela não vem de terceiros, ela vem de nós mesmos. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele vos exalte no devido tempo. Se crescemos aos nossos próprios olhos, se você cresce aos teus próprios olhos, é impossível que Deus faça algo. Você precisa se diminuir. Não tem uma canção? É necessário que Ele cresça e que eu diminua. E diminuir-se diante do Senhor parece fácil, mas para nos diminuir diante de Deus, nós precisamos nos diminuir diante das pessoas. E devemos servir a Deus através do serviço às pessoas. Quando nós servimos os outros, servir a Deus na pessoa do outro. Porque o que Deus entregou para mim é para ser compartilhado. O que Deus entregou para você, talvez haja algo que eu precise e que eu não tenho, mas que você possui. Então, quando eu me aproximo de você, eu entro em contato com você, eu recebo da parte de Deus através da sua vida, por meio de uma palavra, por meio de uma experiência, por meio de um conselho, por meio de uma oração. Eu recebo aquilo que me é necessário. E com você é a mesma coisa em relação às pessoas. Mas é preciso estar sensível ao Senhor. É preciso estar conectado em Deus, estar ligado, porque a palavra passa, ela é ouvida, mas se você não a recebe no seu coração, você não a absorve, e o efeito não acontece. Não que Deus não, a palavra do Senhor, que é viva, poderosa nos seus efeitos, eficaz, não que ela não funcione, ela funciona, mas você precisa recebê-la. E quando você recebe, você muda. Guarda isso. Quando você recebe a palavra do Senhor, você muda. E para finalizarmos, servir ao Senhor com alegria no seu coração. Não é um fardo, um encargo. Não, de forma alguma. Na verdade, servir ao Senhor é um
privilégio poder receber algo de Deus para ser entregue às pessoas. Seja uma palavra, uma pregação, seja um louvor, seja um recurso que você oferece a alguém, porque Deus lhe deu. Seja um ensino, seja a transmissão de uma experiência. Aquilo que Deus te dá, passe, transfira, leve até as pessoas. Mas deve fazer isso com humildade no seu coração. Porque se você não faz dessa forma, você perde. Simplesmente se esvai e você perde aquilo que o Senhor trouxe a você. Porque nós funcionamos em Deus quando usamos de humildade no trato com o Senhor e com as pessoas que Deus nos dá. Porque Deus nos dá pessoas. Em o nome santo de Jesus. Eu sei que eu preciso absorver mais conhecimento de Deus, para que o Senhor possa me modelar mais. Mas eu estou a caminho, assim como você. Que o Todo-Poderoso, e eu quero este Deus, eu quero pedir ao Senhor, porque observa uma coisa, estou concluindo. Se o Senhor envia a sua graça sobre nós, o seu favor que nós não merecemos, e aquilo que Deus nos entrega produz efeito em nós, mas o efeito em nós, ele é maior, e quando ele se expande, quando outras pessoas recebem daquilo que nós recebemos de Deus, a bênção é muito maior. E se o caminho para estarmos para sempre com o Senhor passa pela diminuição do ego e dos pecados que o ego traz, não é justo que nos ocupemos disto? Não é correto que possamos colocar a nossa atenção em nos tornarmos melhores em Cristo Jesus, sabendo que somos dependentes dEle, sabendo que é a ação dEle em nós, é o poder dEle agindo em nós. Então simplesmente nós nos expomos ao Senhor, para que Ele faça em nós, de acordo com a vontade dEle em nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Vamos orar para recebermos de Deus humildade, que possamos aprofundar no conhecimento do Senhor e que isso nos faça mais humildes diante de Deus e diante dos homens. Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, nós agimos de forma arrogante. Muitas vezes, Deus, nós acabamos exalando orgulho por coisas que nos foram dadas pelo Senhor. E quando nos orgulhamos daquilo que temos ou recebemos, deixamos de ser gratos ao Senhor, porque o mérito com orgulho parece ser nosso, quando na verdade não é. Nada temos sem o Senhor. Espírito maravilhoso de Deus, venha a nós, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Toque em nossas vidas, Senhor, toque em nossas almas. Nós somos completamente necessitados da Sua graça. Ansiamos pela glória do Senhor. E precisamos entender, Deus, que somente nos diminuindo é que o Senhor vai crescer a Sua presença em nós. Por isso nós nos rendemos a Ti nessa noite. Eu me rendo ao Senhor, Pai, mais uma vez. Eu me prostro, Deus, diante da Sua glória, da Sua graça, diante do Seu poder. Deus, não simplesmente para ser abençoado, mas para ter do Senhor, Pai, a Sua aprovação, para que
eu e esta igreja possa cumprir o teu chamado. Senhor, inspira-nos, Deus, a buscar mais de Ti, menos de nós. Que o Teu Espírito Santo encontre um terreno fértil, para que a semente do Teu Evangelho possa prosperar em nossas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Fale com Deus, invoque o Senhor, invoque a glória, a graça, a virtude, a santidade, a humildade. Peça a Deus para que você seja segundo o coração dEle, para que o Espírito dEle opere em você. Ofereça-se a Deus. Ele não vai tirar nada de você que não seja necessário, mas o que Ele vai lhe dar, o Senhor vai lhe dar abundantemente, muito além daquilo que você possa imaginar, do que você possa querer. Deus, trabalhe o coração da igreja, trabalha, Senhor Deus, nossas almas, opera Espírito, que Ele cresça, sim, Senhor, cresça em nós, que eu diminua, cresça em nós, Deus, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu infinita humildade, servos de todas as nações. que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, Servo de todos os irmãos. que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, Servo de todos os irmãos.